Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar ouvindo mais um trecho da mensagem Deus é o seu próprio intérprete. Vamos ouvir em reverência? Deus interpreta a si mesmo porque Ele é o único que pode interpretá-la. God's promises always vindicate what He said. And that's the interpretation. As promessas de Deus sempre vindicam o que Ele disse e essa é a interpretação. Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse. Agora, Jesus, para economizar tempo, Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Did he say it? That's right. Ele disse isso? Isso mesmo. I don't need it interpreted. When somebody does that work, that's God. Certainly. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Quando alguém faz essa obra, isso é Deus, com certeza. He also said in that, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ele também disse aí, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. And he's no interpreting. Jesus disse isso. Ele disse isso? Certamente que ele disse. Isso não precisa de nenhuma interpretação. They say, well, it meant just exactly what he said. As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Eles disseram, bem, isso queria dizer exatamente o que ele disse. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing. E quanto aos dias de Ló, vamos voltar só um instante e descobrir o que eles andavam fazendo. There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make-believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing. Haviam três tipos de pessoas nos dias de Ló. Crente, crente manufaturado e incrédulo. Assim é com todo o grupo, a mesma coisa. We find out that the Sodomites was the unbeliever. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. Lot was a make-believer. Abraham was a believer. Ló era o crente manufaturado, Abraão era o crente. He was the one the covenant was confirmed to. Foi a ele que o pacto foi confirmado. He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. Foi ele que estava esperando um filho prometido. Foi ele que estava esperando isso. Amen. I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right. Amém. Não estou dizendo amém a mim mesmo. Amém quer dizer assim seja. É isso mesmo. Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today. Abraão não estava em Sodoma, Abraão estava acima e fora de Sodoma. Ele é tipo da igreja espiritual hoje. Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. Ló é tipo da igreja denominacional ainda lá em Sodoma. Watch, the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily. Observe, a Bíblia disse que os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma diariamente. Why didn't he have nerve enough to stand out against it? Porque ele não teve coragem suficiente de tomar uma posição contra aquilo. There's a many a good man sitting in a church today, looking out and seeing women with shorts on and men doing these things. Há muitos homens bons sentados em igreja hoje, olhando e vendo mulheres de shorts e homens fazendo essas coisas. Then their members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. E seus membros indo jogar golfe no domingo e festinhas e piquenique, e nadando e coisas tais, em vez de irem à igreja. Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. Sentados em casa na quarta-feira à noite assistindo televisão em vez de irem à igreja. They feel like saying something about it, but the board would turn out. Eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito, mas a junta os expulsaria. What's the matter? It's Lot again, looking out of his window and seeing the sin, and afraid to call sin sin. Qual é o problema? É Ló de novo olhando pela sua janela e vendo o pecado, e com medo de chamar o pecado de pecado. Abraham wasn't in their midst. He was out of it.
He was a type of the spiritual church. Abraão não estava na bagunça deles. Ele estava fora disso. Ele era tipo da igreja espiritual. Now watch what happened just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles. Agora observe o que aconteceu bem no fim do tempo, pouco antes do fogo cair. E aqueles eram gentios. It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up. And they'll be burnt. Isso prefigurou o fogo caindo sobre o mundo gentio hoje, quando os reinos serão fragmentados e serão queimados. Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it. Os céus estarão incendiados, diz o Senhor, e ardendo se queimarão. Aquilo foi uma sombra disso. Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom. Agora vamos imaginá-los. Aqui está Abraão já fora, não em Sodoma. Ele estava fora de Sodoma. Ló ainda estava em Sodoma. Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw 3 men coming. Ordinary men. Walking down the road. The path. Coisa estranha. Uma manhã quente, lá por volta das 11 horas deve ter sido, ele viu 3 homens chegando. Homens comuns, andando pela estrada, pelo caminho. Abraham was sitting under the oak, resting himself. Abraão estava sentado debaixo do carvalho, descansando. He'd been out probably with the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw 3 men coming. Ele estava fora aquela manhã, talvez com os rebanhos aquela manhã. Chegou quase ao meio-dia e ele viu 3 homens chegando. And there was something about those men that rung a bell. E tinha alguma coisa quanto a esses homens que dizia alguma coisa. Oh man, there's always something about God when it comes among the people. It rings a bell. Oh, que coisa! Sempre tem alguma coisa quanto a Deus. Quando ele vem no meio do povo, isso diz alguma coisa. They know it. There's something tells them there's a vindication there. Eles conhecem isso. Tem alguma coisa que lhes diz que há uma vindicação ali. Abraham run quickly and said, My Lord, come by, let me get a little water, fetch it, and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road. Abraão correu rapidamente e disse, Meu Senhor, aproxima-te e deixa-me pegar um pouco de água, ir buscar e lavar os teus pés, e dar-te um bocado de pão, e então tu poderás continuar em teu caminho. So he turned aside. He run in the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. Então ele virou. Ele correu para o rebanho e pegou um novilho e o matou, mandou um servo limpá-lo. Went in a tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. Entrou na tenda abaixo dele e pediu para Sara amassar farinha, fazer um pouco ou uma refeição, fazer pão e fazer os bolos no forno. Brought him out and served. Trouxe-os e serviu. While he was sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. Enquanto estava lá comendo, eles começaram a notar que este homem ficava olhando em direção de Sodoma. And he said 2 of them, you remember, went down in Sodom. 2 went to Sodom. Ele disse, 2 deles, lembre-se, desceram a Sodoma. 2 foram a Sodoma. Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. Por favor, não falhe em entender isto. Estou me referindo ao que Jesus disse. 2 of them went to Sodom to bring out Lot. And what was ready to be brought out down there? 2 deles desceram a Sodoma para tirarem Ló, e o que estava pronto para ser tirado lá. And them 2 that went down there, went down and preached. E aqueles 2 que desceram lá foram e pregaram. And there was one stayed back with Abraham. Watch the sign he done. E teve um que ficou com Abraão. Observe o sinal que ele fez. They got a sign down there. There was the Sodomites were smitten blind. Eles receberam um sinal lá. Os sodomitas foram cegados. Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. Pregar o evangelho sempre deixa o incrédulo cego. And notice what done. E note o que fez isso. Now this one stood back here and done a sign before Abraham. Agora tinha um que se encontrava aqui e fez o sinal diante de Abraão. Now did you ever notice? Any historian. Follow the scriptures. Follow the history. Agora você já notou, qualquer historiador? Siga as escrituras. Siga a história. There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches
out there in the world, out there in the denominations. Nunca houve um tempo nas eras da igreja que um homem chegou a ir a igrejas nominais lá no mundo, lá nas denominações. There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Right. Nunca houve um homem que seu nome terminasse como Abraão, H-A-M antes. Mas hoje tem um, G-R-A-H-A-M, isso mesmo. Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham. Indo lá, chamando-os para fora. Ele está fazendo isso muito bem. Graham, Billy Graham. God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. Servo de Deus lá entre as nações, políticos e assim por diante, falando severamente. The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it. O outro dia, quando queriam que ele se candidatasse para presidente, ele categoricamente rejeitou. Deus o abençoe por isso. Well, them whiskey companies, he never got to first base as it would have been. Ora, essas empresas de whisky, ele nunca teria chegado à primeira base como seria. They'd have spent billions of dollars because he'd put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. Elas teriam gastado bilhões de dólares, porque ele as tiraria para fora de qualquer modo. Essas empresas de cigarro e coisas assim. See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly. Veja, ele está lá como mensageiro de Deus aos sodomitas. Exatamente isso. But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Another man. Mas lembre-se, teve um que ficou ali com Abraão, outro homem. Not them two that went down there like a modern evangelist, went down there to preach. Não os dois que foram lá como evangelistas modernos, que foram lá para pregar. Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham. Note, teve um que ficou ali, dois desceram naquela direção e um ficou aqui com Abraão. And the one that stayed with Abraham, give him a sign. E aquele que ficou com Abraão deu-lhe um sinal. Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah. Agora observe, seu nome tinha sido Abrão e sua esposa tinha sido Sarai. Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. Apenas um ou dois dias antes disso, Deus tinha aparecido a ele e ele disse, mudarei o seu nome agora de Abrão para Abraão. See, G-R-A-H-A-M is 6 letters, man. Veja, G-R-A-H-A-M são 6 letras, homem. But A-B-R-A-H-A-M is 7. 7 letters. H-A-M. Ending with the H-A-M. Mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. H-A-M, terminando em H-A-M. Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. Agora, aqui em cima na igreja espiritual teve um lá que foi a Abraão. E note o que ele disse. He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife Sarah? Ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está a tua esposa? Não S-A-R-A-I. S-A-R-A? Onde está a tua esposa Sara? Watch what he said. She's in the tent behind you. Observe o que ele disse. Ela está na tenda atrás de ti. And he said, I'll visit you. I'm going to visit you. E ele disse, eu te visitarei. Eu vou te visitar. See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. Está vendo esse pronome pessoal, aquele de acordo com a promessa que ele havia feito? That was God. He said, I'm going to visit you. Esse era Deus. Ele disse, vou visitar-te. And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. E Sara, de um modo que todos entenderíamos, riu secretamente consigo mesma. Amém, graças a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus neste momento. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, como é maravilhoso poder sentir a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Continue nos abençoando no decorrer deste culto, Senhor. Abençoe os hinos, abençoe a palavra que será ministrada, Senhor.
Ó Deus, abençoe cada um que fez o esforço para chegar até aqui, ó Pai. E aqueles que não puderam vir, que as bênçãos do céu alcancem eles também. Tome controle de tudo, Senhor. Passeie no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém. Vamos iniciar com o hino de número 79, Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Será grande glória para mim, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvi, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome em que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele de escutar, só isto será céu para mim. Só isso será céu para mim, só isso será céu para mim, mas eu sei que o bem-vindo dele de escutar, só isso será céu para mim. Amém, graças a Deus. Deste mesmo inário, número 1, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A nossa força nada faz, o homem está perdido, mas nosso Deus socorro traz no Filho escolhido.
e venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nós quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com o rosto infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino. Amém, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Hino de número 195, Soldado Infantil. Sou um soldado de Jesus Cristo, na luta insisto e tenho valor, mesmo pequeno, mas ao meu lado vai meu amado Rei, meu Senhor. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Hostes velozes dos inimigos, eu as persigo, posso vencer. Luto por Cristo, Rei poderoso, nele acharei a força e poder. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Para o combate vou
estou preparado, tenho abraçado o escudo da fé, sua palavra serve de espada, foi-me doada por Deus Jeová. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Marcho ditoso com estas armas, pois a vitória eu alcançarei, pois são e salvo, cheio de vida, na santa causa me gastarei. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos cantar mais um hino. 14ª vigília, número 6, céu. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ao ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só esplendor. Céu, ó lins, onde vivem os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins, serafins. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Nas mansões celestes, morada de meu Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos curvar nossas cabeças. E ao toque de somente crer, vamos receber a palavra com o nosso pastor Luiz Carlos Teixeira. Vamos orar, né? Mais uma vez. A oração nunca é demais. É o nosso radar, né? Diz o profeta. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em cuja presença cremos que já estamos, desde que esse local foi consagrado para isto. Ele foi estabelecido segundo os ensinamentos do sétimo anjo e está ligado aos resultados da reunião. E aqui estamos nós, Senhor, aceita a nossa fragilidade, nossa negligência, nossa desobediência. Nós pedimos perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado, tocado, visto, tudo que entristeceu o Teu Espírito, que nada disso venha a impedir que as palavras penetrem em nossos corações. Mas, Senhor Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor nos elegeu, mesmo sendo falhos e fracos, o Senhor sabe que nós não vamos desistir, porque não temos para onde ir, nem a quem ouvir. Só de Ti provém palavras de vida eterna. E a mensagem do sétimo anjo mostra, revela, apresenta Jesus Cristo para nós nesses dias. Abençoe também as transmissões, confirma suas bênçãos em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos felizes, sempre felizes, confiantes, né? Felicidade, ela vem por muitos caminhos, né? Felicidade não é só comer bem, né? Ter dinheiro, passear, né? A felicidade é um estado, né? É algo que você sente, é uma proposta que é feita em função de uma realidade. Você fica feliz. Mesmo em momentos difíceis, né? Desculpa.
Momentos difíceis, né? Momentos de crise, de tormentas, de guerras, né? Você sabe que você está seguro, está no abrigo. Fico feliz com isso, né? Amém? Então nós estamos felizes por estarmos no abrigo da rocha, Senhor Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos agora nos pôr em pé para lermos no livro de Números. Comecinho da Bíblia, hein? Números 19. Vamos ler do primeiro versículo ao 10, para dar um sentido bem do assunto. Não é um trecho da Escritura muito lida, né? A água da separação, de separação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te traga uma bezerra ruiva. Talvez alguma Bíblia fala novilha vermelha, né? Mesma coisa. Bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e tirará fora do arraial e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante seus olhos, e seu couro, sua carne, seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e isopo, carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará sua carne, imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial num lugar limpo. Estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Amém? Sentai-vos. Quando nós lemos esses assuntos, esses rituais, sacrifícios no Velho Testamento, então nós temos sempre que ir na mensagem do irmão Brano, o que ele diz que é isso, né? E daquele assunto, o que ele disse e o que ele não disse. Se ele não disse, deixa assim. O que ele disse, nós repetimos. Amém? Tudo é sombra, tudo é tipo. Mas antes de entrar propriamente no assunto, o profeta conta uma experiência que ajuda vocês jovens, né? Que já são crentes desde menininhos, as menininhas, temos muitos. Venho de uma conferência, isso está na mensagem O Fio do Homem que Pensa, 91. Venho de uma conferência aqui. Lá estava o pequeno Rick,
de pé atrás da igreja certa noite. Quando ele fala Rick, é mais ou menos do tipo assim, um roqueiro, né? Esse Rick era um grande artista da época, como Elvis também. E de pé lá atrás da igreja certa noite, disse para mim, cerca de 3 ou 4 anos atrás, disse, irmão Branham, a razão pela qual você diz isso é porque você é um velho. Disse, eu penso que elas são lindas, falando das mulheres, que o profeta vinha corrigindo esse assunto. Eu disse, eu posso imaginar isso, somente pela aparência dele. Você pode dizer o que se parecia. A aparência é importante. Demonstra quem está por dentro da casa, que tipo de espírito tem lá dentro. O profeta disse, pela aparência dele. Veja isto. Eu disse, deixe-lhe dizer algo. Qual é a sua idade? Perguntou para o moço. Cerca de 30 anos de idade. Eu disse, quando eu era 15 anos mais novo que você, você está com uns 30, né? Quando eu era 15 anos mais novo que você, eu pensava a mesma coisa que eu penso agora. Certo? Continua imundícia, que você está me reprovando, que eu acabei de pregar. Quando eu tinha metade da sua idade, pensava do mesmo jeito. É a imundícia até hoje. Amém? Deus não muda e a revelação só amplia, clareia e aprofunda mais. Amém? Agora, observe aqui em Números, o profeta fala Êxodo 19, mas é Número 19, parágrafo 97. Ele diz ali, quando Israel havia cometido pecado, primeiro eles haviam tomado uma novilha vermelha, a qual nunca havia tido uma carga sobre seu pescoço. Aquilo significa que ela nunca foi subjugada com nada. Ela tinha que ser vermelha. A cor vermelha é uma cor expiatória. Você sabia? A ciência sabe. Se você toma o vermelho e olha através do vermelho, para ver melhor, para ver o vermelho, fica branco. Você pode fazer o teste na sua casa. Um fio transparente vermelho. Um outro objeto de vermelho do outro lado. Então, o vermelho, sendo olhado através do vermelho, você vê branco. Então, olhe através do vermelho para o vermelho. É branco. Ele olha através do sangue de Jesus, do Senhor Jesus. Nossos pecados vermelhos tornam-se brancos como a neve. Vermelho através do vermelho. E a novilha era morta ao entardecer, através de toda a congregação de Israel. E lá eram colocadas 7 listas de seu sangue sobre a porta, onde toda a congregação haveria de entrar. Um tipo das 7 eras da igreja através do sangue. Amém? Então, seu corpo era tomado e queimado. Era queimado com os cascos, com a pele,
com os intestinos, com o excremento. Tudo era queimado junto, e ela havia de ser espalhada, a cinza, espalhada através de um homem limpo, e havia de colocá-la em um lugar limpo, fora da congregação. Portanto, se Israel simplesmente pudesse ver o tipo, esta palavra de Deus não deve ser carregada por mãos sujas ou incrédulos. A responsabilidade. Parágrafo 99. Tem que ser um homem puro. Se ele é puro, ele tem que ter passado através do filtro de Deus. Um homem puro de mãos puras. E ela tem que ser guardada em um lugar limpo, não lugares onde Jezabéis, Henriques e tudo mais toma parte, tomando a ceia e coisas enquanto eles estão comendo por aí, com esposas e maridos, todas as espécies de imundície, indo a bailes, festas, com cabelos cortados, usando shorts, tudo mais. Chamam-se a si mesmo de cristãos. Ela tem que ser guardada em um lugar limpo, carregada por mãos limpas. Então, quando Israel pecou e reconheceu que eles haviam errado, então as cinzas da novilha eram jogadas sobre eles. E aquilo era a água da separação, a purificação para os pecados. Observe, aqui está. E quando Israel, antes que eles pudessem vir em companheirismo e adoração, eles tinham primeiro que passar através das águas da separação. Justificação pela fé. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então eles atravessavam a congregação sobre aquelas 7 listas, o sangue, para mostrar que algo morreu e foi por eles para seus pecados. Eles estavam separados pelo ouvir da palavra, águas de separação. Então estavam em comunhão. O único lugar onde Deus encontra com o homem era através daquela ordem. Ali tinha uma ordem e uma forma e uma maneira. Era uma única forma, uma única maneira. Veja, Deus se encontrava com o homem, era atrás daquela ordem. Ele não o encontrará em nenhum lugar mais. Ele tinha que vir através daquela ordem. Deus só encontrou Israel em um lugar. E Deus só encontra hoje em um lugar. E este é em Jesus Cristo. Nele habitava a plenitude da divindade. Não segundo Deus, um Deus forte. Só isso. Não. Paulo disse, nele habitava a plenitude da divindade. A promessa sobre ele é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Era Deus em carne no meio deles. Com eles, hoje é Deus em espírito em nós. Amém? E ele é a palavra, as águas da separação. E seu sangue foi vertido para todas as 7 eras da igreja. Estamos na última. Então, através do Espírito Santo, entramos naquela comunhão, aonde na ceia, quando você come do pão, bebe do vinho, lava os pés uns aos outros,
você está tendo uma oportunidade de mostrar que você está na comunhão com Ele. E comunhão é isso, você fala com Ele, Ele fala com você. Isso que é ter comunhão com Deus. Como nós estamos tendo agora. Você está ouvindo a palavra dEle, Ele está falando com você através da palavra, e você está falando com Ele. Através dos cânticos, através da oração, através da sua confirmação, do seu amém. Amém. O seu sangue foi vertido para todas as eras. Então, através do Espírito Santo, entramos naquela comunhão, a qual é dada somente à igreja, à noiva, ao corpo. A noiva é um corpo. A noiva é composta de pessoas arrebatadas, tiradas das 7 eras da igreja, onde agora a última porção está sendo tirada. Forma um corpo. Um corpo é irrigado pelo mesmo sangue, controlado pela mesma mente, a mesma cabeça. Então não pode ter alguém dizendo: o Espírito Santo está me guiando, está indo para o norte. Não, o Espírito Santo também está me guiando, estou indo para o sul. O Espírito Santo está me guiando, estou indo para o leste. O Espírito Santo está me guiando, estou indo para o oeste. Mas que Espírito Santo é esse? Espírito Santo não é de confusão. Quando o Espírito Santo viesse, e ele veio no Pentecoste, está na terra até hoje, ele nos guiaria em toda a verdade. Essa é a realidade nossa. Mas quando que muitas vezes o Espírito Santo nos manda olhar para um lado, nós viramos para o outro? É que o Espírito Santo trabalha aqui. E muitas vezes nós deixamos de ouvir o Espírito Santo falando e tomamos os nossos pensamentos. Então, somente a igreja, oh, quão grande ele é. Também queremos olhar agora em Efésios capítulo 5, 26. Diz ser a lavagem da água pela palavra, águas da separação. A mesma coisa. O que faz ela? Então, o filtro de Deus é a palavra. O profeta está falando essa mensagem, o filtro do homem que pensa. O filtro de Deus é a palavra. Águas da separação. Lavagem das águas da separação através da palavra. O filtro de Deus. Passa ou não passa? Então você não pode vir a Cristo, todos que o Pai tem me dado, vir a mim. E você não pode vir a Cristo através do filtro da igreja. Você não pode vir através de um filtro denominacional ou um filtro de credos, porque toda a igreja diz, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Filtra uma coisa, filtra outra. Filtra o mosquito, engole o camelo. Há somente um filtro pela qual você pode entrar naquele lugar santo. E este é através da lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. A igreja te julgará aqui se você é um bom membro ou não. A igreja. Eles te darão um bom funeral, te hastearão a bandeira a meio pau em sua morte. Enviarão grandes coroas de flores, farão tudo para você. Mas quando isso desce à sua alma, encarando Deus,
tem que ter a vida eterna. E se é uma vida eterna, é parte da palavra. Amém? Não tem nada eterno a não ser a palavra, Cristo. E como minha própria palavra não pode negar, a minha própria palavra não pode negar a minha própria mão, não pode rejeitar a minha mão. Meus próprios olhos não podem rejeitar as mãos. Veja isto. Os meus pés, ou meus dentes, ou qualquer parte de mim. Que coisa! Há contenda nisso? Pé esquerdo brigando com o direito. Um chute de lá e um chute de cá. O braço direito brigando com o esquerdo. Os olhos só olhando, torcendo para um, torcendo para o outro. E a boca fazendo um barulhão. Tem isso no corpo? Não tem. Tem no corpo de Cristo? Não, também não tem. Quando nós vemos isso, é o homem de fora. Ou é incredulidade. Ou não se converteram ainda. Meus próprios olhos rejeitar a mão, os pés, ou qualquer parte de mim, eles não podem rejeitar isso, e nem pode o homem que é parte da palavra de Deus ou mulher rejeitar uma parte da palavra de Deus. Somos tabernáculo do Deus vivente, morada do Deus vivente, somos a palavra. Como que vamos rejeitar a palavra? Então, mulher, quando você pensa que você pode cortar o cabelo e vir à presença de Deus, você está errada. Você não pode passar através do filtro de Deus, onde você é lavado pelas águas da palavra, e então entrar em comunhão. Você pensa que você está, mas você não pode estar até que você passe pela palavra. E em cada manchinha, cada pequena palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Isto tem que passar através daquela filtração, filtrando, e aquilo dá o gosto do homem justo, porque aquilo é o que ele está procurando algo para limpá-lo. O profeta diz: somos salvos pela graça, mas o sangue nos mantém limpo. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa. Eu penso nisso, eu penso naquilo, eu penso naquilo outro. Passa por esse filtro, que é a revelação desse filtro. Passa aqui? Não passa. Veja isto. A palavra de Deus é o filtro do homem que pensa e faz o gosto do homem justo. Sabemos que isso é verdade. Filtra todos os pecados do incrédulo. Não há mais incredulidade quando você passa pelo filtro, porque é o gosto do crente verdadeiro. Por isso que nós amamos essa mensagem, amamos essa Bíblia. Gostamos de falar sobre ela, pregar sobre ela. Gostamos de ler os livros, que nós temos das mensagens de irmão Branham. Gostamos de ouvir os áudios, nós temos na voz de irmão Branham, os poucos filmes que tem de irmão Branham. Nós gostamos disso. Nós gostamos de nos reunir em companheirismo com grupos,
com pássaros de mesma plumagem, nós gostamos disso. Nós valorizamos tudo isso, todas essas pregações, tudo que nós recebemos, os vídeos, os áudios, os aplicativos que nós temos, até mesmo todo o material que envia para nós as gravações da Voz de Deus, a mensagem escrita, a mensagem em áudio, os tablets, né, que estão distribuindo, né? Aí, né, o Brasil é grande, né? Alguns já possuíram, já, entendeu? Que riqueza, né? Para nós só traz benefício. Mas, rapaz, o incrédulo só atrapalha, né? Mas nós amamos tudo que é dessa mensagem. Notem isto. Não me importa, diz o profeta. O verdadeiro crente quer ser, veja bem, não há incredulidade mais em você. Agora o parágrafo 107. Olha só. O verdadeiro crente quer ser corrigido de seus descuidos. O verdadeiro crente. Mas o religioso, ele pula que nem perereca na água quente. O verdadeiro crente quer ser corrigido de seus descuidos. Ele não quer simplesmente dizer, bem, eu faço parte da classe social. Faço parte de uma igreja, é a maior igreja da cidade. Não me importa se é uma missão na esquina, se é um abrigo feito de galhos cortados em algum lugar. Creio que tem países, a exemplo da África, que podem ter dificuldades assim ainda. Pelo menos muitos anos atrás a gente chegava a ver irmãos reunidos, aqueles ranchinho baixo, né, de capim, de sapé, sentado no toco, no chão. Mas o que é que eles estavam comendo? A mensagem. Veja isso. Não importa se é na esquina, um homem que pensa sabe que ela tem que encontrar com Deus. E desconsiderando o que a igreja diz, ou qualquer um diga, ele tem que vir pelos termos de Deus. Tudo tem uma maneira correta, tudo tem uma porta. Por isso que o profeta diz, tudo que começa errado vai dar errado, a menos que conserte. Veja, tem que vir pelos termos de Deus, e os termos de Deus é a palavra de Deus. Bem, eles dizem a palavra de Deus, claro, todos eles creem que ela é a palavra de Deus, mas pode você filtrar através dela? Foi para isso que nós aceitamos a mensagem, que é a Bíblia revelada. O profeta veio nos mostrando coisas que não entendíamos, que estavam ocultas, e nos revelou. E quando nós aceitamos essa mensagem, é claro que nós vivemos no nível de aperfeiçoamento constante. E nós começamos pelo rudimento. Tem um ditado que diz, né? Se o ponto fica sem nó, com o tempo vai desfiar, vai soltar. Então isso é os rudimentos. Aquelas pessoas que ainda estão insistindo, tendo dificuldade nos rudimentos. Quando aceitamos a mensagem, alguém nos orientou, alguém nos ministrou, nós ministramos hoje as pessoas antes de ser batizado. Muitos assistem culto por anos antes de ser batizado, outros menos, outros mais. Mas mesmo assim nós tratamos de alguns assuntos antes do batismo. E a pessoa aceita essa mensagem, que é a voz de Deus, que é o filtro de Deus para nos guiar. E eu sempre procurei tudo que eu tenho da mensagem. Se é bom para mim, é bom para vocês.
coloco na mão de vocês, ou coloco vocês em acesso àquilo. Veja isto. Então, se você tem dúvida, estamos aqui para ajudar. Você tem os livros, você pode ler. Pode? Não pode. Vou? Não vou. Faço? Não faço. Está certo? Está errado. Tem coisas que não tem jeito. Sim, nessa linha que o profeta diz sobre a mulher cortar o seu cabelo. Não, eu vou orar para Deus me dar força, ver se eu não corto mais. Estou esperando no Senhor. Você não tem que esperar no Senhor. Não precisa nem orar mais. Não corta. Encerrou. O meu profeta disse, agora eu entendi que não é para cortar. Não vou cortar. Não é para me pintar. Não vou pintar. Não tem jeito. Eu vou jogar tudo fora. É assim que se faz. Porque eu aceitei a mensagem. Eu aceitei. Ninguém nos impôs nada. Tudo isso, sem revelação, parece capricho, exigência, legalismo. Não, tudo tem um significado. Você viu o que ele falou do moço? Um rico. Pelo jeitão dele, já sabia. Pela aparência dele. Veja isto. Meu irmão, o exterior é a embalagem que mostra o que tem por dentro, qual é o produto. Sem revelação, não tem necessidade. Sem revelação é capricho, é igreja, pastor exigente, profeta exigente. Não tem nada a ver. Mas quando você é revelado, amém? Como eu disse, nós estamos em aperfeiçoamento constante. Nós estamos aqui ainda porque precisamos. A palavra nos aperfeiçoa, a palavra nos corrige. Como o profeta acabou de dizer, o verdadeiro crente quer ser corrigido de seus descuidos. Ele fala em outras mensagens, dos seus erros, das suas falhas, das suas quedas, das suas fraquezas, das suas debilidades e assim por diante. A questão é essa. Como nós temos falado domingo de manhã, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos, dos vossos entendimentos. É para isso que nós estamos lutando. Ele não quer simplesmente, veja. Então, como você deixará, diz o profeta? Como que você fará isto? Como você deixará um homem passar por lá querendo segurar essa doutrina? Vamos voltar um pouquinho mais aqui. Veja, ele tem que vir pelos termos de Deus. E os termos de Deus é a palavra de Deus, deixar isso bem claro. Bem, eles dizem, a palavra de Deus, claro, todos creem que ela é a palavra de Deus, mas pode você filtrar através dela? Como você deixará uma mulher de cabelos cortados passar por lá? Como você fará isto? Como você deixará um homem passar por lá querendo segurar estas doutrinas? Doutrinas essas que não têm fundamento nem na Bíblia nem na mensagem. Vem? Não é o gosto do homem que pensará. Um homem que pensará duas vezes antes de pular em algo como aquilo. Por isso que nós temos que discernir o espírito. Duas pessoas podem estar dizendo a mesma coisa, mas com espíritos diferentes. O profeta diz, nós não temos que julgar ninguém pela igreja, pelo grupo que lhe pertence. Nós temos que discernir espíritos. Nós temos que discernir motivo e objetivo. Biripó uma vez ficou assim
intrigado com o pai dele e estava ouvindo a conversa, viu a conversa, o pai dando duas respostas diferentes para duas situações iguais. Falou, mas papai, eu não entendi, aquele irmão veio perguntar algo para o senhor, né? E o senhor falou para não fazer. E o outro veio a mesma coisa, o senhor falou para fazer. O que é isso? Ele falou, não. Um veio me perguntar se devia fazer. O outro veio me informar o que ele estava fazendo. O assunto é o mesmo. Os motivos e objetivos são outros. Aí é que está. Por que muitas vezes a pessoa não consulta o pastor? Sabe que está errado, sabe que não está certo, até sabe qual é a resposta que o pastor vai dar, porque conhece a mensagem, só não quer enfrentar. Observe, aquela palavra não pode rejeitar a si própria. Então é satisfeita, ou é o desejo de quê? O que te fez desejá-la em primeiro lugar? Porque no fundo da sua alma havia uma semente predestinada, a qual era a vida eterna, sempre lá, sempre lá. Amém. Então, nós viemos com essa semente na alma. Aceitarão essa mensagem, irmão Branham? Se não forem predestinados, não aceitarão. Nós aceitamos nesta era, porque fomos predestinados para vivermos nesta era, na última era, na pior de todas. Mas trouxemos em nós a semente. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Por isso que você nós somos, vocês internet, somos a árvore noiva. Você crê assim? E Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. Por isso que agora, meus irmãos, agora, Deus quer ver em nós as mesmas obras da primeira era, lá do Pentecoste. Veja bem isto. E aquelas mesmas obras que eles fizeram lá, Pedro, Tiago, João, Paulo, lembrando da passagem de Atos Apóstolos, capítulo 10, a casa do centurião Cornélio. Vejam um gentil. Ele é um homem pio, um homem correto, uma boa família, homem de oração, dava esmolas, temente a Deus com a sua família. Teve uma visão e na visão veio um anjo. Disse, olha, vai até Jope. Manda alguém até Jope, até a casa do Simão Curtidor. Lá na casa do Simão Curtidor tem um homem hospedado lá, que chama Simão Pedro. Chama ele para ele vir conversar com você, que tem uma coisa que você precisa fazer. Eu? Sim. Não, mas sou um homem pio, decente, excelente família, homem de oração. Não, mas tudo bem, tem algo faltando. E eles foram, trouxeram Pedro. O que é que estava faltando para a família dele e ele? Ser batizados por imersão nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que está faltando para você. Você na internet aqui que está me ouvindo. Sou religioso, sou religiosa, só isso? Agora, quem foi que enviou Pedro? Deus, através de um anjo, falou com o Cornélio para buscar o Pedro.
E existem homens na terra hoje que pregam aquele mesmo evangelho de Pedro. Amém. Começando pelo batismo, pela ceia, pela ordem da igreja. E se aquele mesmo anjo, veja como é que Deus cuida do povo, por isso que eleito não se perde. Se aquele mesmo anjo se manifestar hoje na sua vida, sou um homem correto, sou um homem bom, moralista, isso, aquilo e tal, de oração, jejum, esmola, eu com a minha família, ótimo, isso é muito bom, mas está te faltando algo. Será que Deus não teria mais homens na terra que pregam o mesmo evangelho? Será que aquele anjo enviaria você aonde? Para um grupo de faccioso, maledicente, fornicário, idólatra? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Tem homens na terra. Quem comissionou Pedro foi Deus a partir de Pentecostes. Porém, humano como nós somos. Veja isto. A palavra não pode rejeitar a palavra. Então é satisfeita, ou é o desejo? Desejo de quê? O que te faz desejá-la em primeiro lugar? Porque no fundo de sua alma havia uma semente predestinada, a qual era a vida eterna. Sempre lá, sempre lá. Todo que o Pai me tem dado virá a mim. Nenhum deles se perderá. Nenhum deles se perderá. Viu como é que Deus cuidou da família do Cornélio? Ele também tem cuidado da nossa. O gosto do homem que pensa. Quando o homem que pensa ouve a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz. A estranhos elas não seguirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Onde é que estava a voz? Lá na casa de Cornélio. Num homem chamado Pedro. Num homem chamado Paulo. Num homem chamado João. E veio vindo até hoje. É a mesma coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ao estranho elas não seguirão, pois lá no fundo há vida. A vida associa com a vida. A vida aqui associa com a vida. Pecado associa com pecado. E o pecado é tão hipócrita até o ponto em que ele pensa que é salvo quando não é salvo. Está nas profundezas da hipocrisia. Veja, mas a vida associa com a vida, formando um corpo. Corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Você através da internet. O homem que pensa, a mulher que pensa, medite nisso. Examine com a Bíblia, examine com a mensagem e vamos em frente. Amém? Vamos cantar o hino Sublime Graça do Senhor. Vamos cantar. Só pode ser a graça. A vida associa com a vida. Os pássaros de minha plumagem voam juntos. Amém? Sublime graças do Senhor, que a um infeliz
sabe por quê? Porque a semente sempre esteve lá. Meu irmão, minha irmã, no linguajar da Bíblia, nós sempre fomos ovelha do seu pasto. Não importa se nós somos criados no cabrito, ou até no meio de porco, feder como porco, adquirir costume de cabrito, mas ovelha é ovelha. Ele chama, ele ensina, ele corrige, porque o verdadeiro crente quer ser corrigido dos seus descuidos. Ele limpa, ele cura, ele vai dar e tem dado alimento de ovelha. Você vai ter cuidado de pastor de ovelha. Veja como é que Deus cuidou da família de Cornélio. Que coisa, hein? Que coisa. Esse Deus teve tanta misericórdia de nós nesta era, tão pior do que todas as demais, e nos envia um profeta, e usou este profeta de maneira tão profunda, tão ampla, tão clara, sinais, prodígios, maravilha de todas as formas, repetindo tudo que Jesus fez e foi além ainda, de sobra, testemunhos de sobra. E não só isso, já estamos nessa jornada, nessa nação, esta mensagem, fazendo as mesmas coisas há 50 anos. Já estamos aí 50, 40, 30, 20 anos. Tudo isso tem se repetido nas nossas vidas, porque nós viemos com essa semente. Você tem essa semente, viu? Você tem essa semente. Somos essa árvore, mas de vez em quando vem as tempestades, dá uma desfolhada na árvore, derrubam os frutos, quebram os galhos, né? Nós já falamos disso já uma vez. Às vezes parece que acabou tudo, fica o tronco só, né? Mas tem vida na raiz. Daqui a pouco as folhas estão lá novamente. Assim é o cristão genuíno, verdadeiro. Amém? Curva a sua cabeça, ore a Deus. O pastor Luiz vai orar agora. Medite nisto, creia nisto. Bondoso Senhor, nós acabamos de ouvir uma das últimas palavras ditas aqui no púlpito, que a vida associa-se com a vida. Por isso estamos aqui, que a vida tem associado-se a nós e nós associamos com a vida. E alguém disse certa vez uma palavra dizendo que eu sou fraco, mas o meu sócio é forte. Você sabe que o sócio, ele também é proprietário. O sócio também decide. O sócio também manda. Amém. Por isso, nesta hora que você está associado com Deus, manda essa tristeza embora. Manda essa depressão embora. Amém. Manda essa enfermidade embora. Você manda. Você tem poder. Você é sócio. Você é sócio de Deus, predestinado, elegido desde antes da fundação do mundo. E tudo que você ouviu nesta noite, todo esse poder, todo esse conteúdo poderoso está armazenado na sua alma. Amém. Isso é força, isso é poder. Lembre-se disso nos momentos difíceis da vida, quando as pernas fraquejarem. Amém. Você é forte, você decide, você é um sócio, você tem autoridade de Deus nesta hora. Por isso, coloque-se de pé com a sua cabeça erguida, olhando para o autor da vida, o Senhor Jesus Cristo, e caminhe com um passo seguro, mantendo-se sempre na linha, no posto do dever cristão,
cumprindo o propósito para o qual você foi enviado aqui a esta terra. Você já sabe qual é, você é um adorador, amém. Você é um representante de Deus, você tem isso em si. Deus te enviou nesta terra com isto, amém. Com essa qualidade, você é predestinado. Agradeça a Deus por isso e continue nesta caminhada. Não desanime por nada, confie em Deus. Você é sócio, você manda, você tem poder. Senhor Deus, que possamos sair daqui remoendo essas verdades, amém. Remoendo essas palavras como ovelha que somos, ruminantes, e que possamos, Senhor, em cada momento da vida lembrarmos disso, que o Espírito Santo que está em nós possa nos lembrar dessas palavras, e que quando os momentos chegarem para fazermos decisão, que nós possamos decidir pelo correto, pelo que é certo, para que assim possamos causar influência, boas influências àqueles que nos observam, àqueles que nos rodeiam. Pedimos essas bênçãos com gratidão em nossos corações por tudo que nós recebemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo, amém. Amém. Sublime graça. Vamos colocar em pé no Senhor, que a infeliz salvou. Eu sei o fim, mas vejo perdido ele me achou. Agradeça a este Deus, e a forma de agradecê-lo é obedecê-lo. A gratidão é expressa através da servidão, da obediência. Senhor, ajuda-nos. Nós queremos ser melhores. Nós queremos passar pelo filtro da palavra. Tira de nós tudo que excede. Coloca em nós o que está faltando. E nós cremos que estamos no lugar correto, no espírito correto, no caminho correto. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos pelejando. Abençoe também os nossos amados irmãos pela internet. Semana que temos pela frente, os nossos afazeres, nossos compromissos, tudo está em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nunca esqueça disso, né? Da nossa associação, do nosso companheirismo. O que é certo se associa com o certo. A vida se associa com a vida. É isso. Somos diferentes. Temos dificuldades, temos problemas. Pedro teve tantos, não teve? Tem homens na terra daquele mesmo calibre de Pedro, humano como ele, de Paulo e os demais, né? Mas Deus simplesmente escolhe eles e diz: é com você. Amém? E talvez nos dias de Cornélio tinha muita gente boa naquela região. Eu creio que tinha. Melhor que Pedro. Ministros, homens bons. E Jesus olhou e falou: olha, do meu pessoal não tem ninguém aí. Tem um longe, está em Jope. Manda buscar ele. Amém? Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus Cristo. Está terminado. Cumprimenta seu irmão, sua irmã. Saia na ordem da igreja.